Aí tá certo. E aí, tá escutando? Agora tô. E aí, Felipe? Boa noite. Beleza, boa noite, pessoal. Tô escutando aqui revelação aí. Eu deixei o meu na vertical aqui para eu conseguir ler as perguntas do pessoal aqui. Ah, eu posso. É porque tu vai atrapalhar um pouco, né? E aí você tá na horizontal e eu na vertical. Vê se tu consegue girar. Ah, não, tu consegue girar ou tá melhor pra tu assim? É porque assim eu consigo ler as perguntas na Deixa vertical. eu Na tirar esse horizontal eu som não aqui. consigo ler. Baixar esse som. Ah, beleza. Vamos em frente. Aí Bom, eu vê quero ver o que só. o pessoal tá perguntando. Deixa eu ver se eu consigo girar aqui. Opa! Esse bicho aqui eu sou ruim, viu? Mas. Hein. Eu acho que eu não consigo não, velho. Mas vou fazer aqui na vertical aqui. Vou começar assim, vamos lá. Isso. Começa? Pronto, aí eu vou só. A gente faz o começo e aí depois eu saio pra Aham. você ficar à vontade aí. Bom, deixa eu primeiro dar boa noite, né, para todo mundo que está presente. Boa noite para Danilo, por favor. Boa noite. É com muita felicidade, né, que dá mais início a mais uma noite, mais um dia, pessoal falando aqui nas experiências compartilhadas. E, de novo, ressaltar a ideia desse projeto, né? Primeiro foi o Lucas Menezes, depois teve Jurandir, depois foi nosso trio, a Priscila, que tá presente, eu vi que ela entrou aqui, a Priscila, o Valdir e o Thiago. Depois o João também começou e o Felipe. E agora tá conversando com vocês Danilo Guedes. Então, realçar novamente isso que aqui não tem a finalidade de vender nada, ou de difundir qualquer ideia, religião, ou dizer qual o método correto de estudar. A finalidade justamente dessa ideia dos experiências compartilhadas, que surgiu de outro amigo, professor Guto Leal, que veio conversar comigo sobre essa ideia, vem para justamente dividir um pouco da trajetória de vida da gente como estudante e também tranquilizar um pouco vocês para vocês perceberem que cada um tem a sua individualidade, a sua caminhada. Então, com muita felicidade, né, professor Danilo Guedes, eu gostaria de apresentar você aqui como ex-analista, salvo engano, do MPU e do MPE Tocantins? Exato, isso. Ex-analista e hoje procurador da Fazenda, somos colegas. Que já tem uma grande experiência também, ajuda muita gente fazendo muitos materiais. O pessoal dos concursos também está no ponto a ponto, no curso que ele lançou recentemente. E tem muita experiência, muita bagagem nos cursos federais, uma vez que foi aprovado, além de procurador da Fazenda, ao qual ele exerce, também tem experiência no concurso da AGU, ao qual foi aprovado. Então, com muito carinho, muita felicidade, queria apresentá-los, deixar vocês muito à vontade para conversar com ele sobre essa caminhada, sua trajetória, aquilo, enfim, que possa edificar vocês e deixar vocês cada vez mais sentindo perto da aprovação. Então, um forte abraço, tenha uma boa noite, Danilo, meu irmão, se apresente aí, por gentileza. Obrigado, Felipe. Obrigado pela abertura aqui, essa possibilidade de conversar com o pessoal. Eu até estava brincando que é só você mesmo para me tirar dos bastidores, assim, do anonimato, digamos assim. Mas vai ser legal. De fundo, eu já aceitei o convite porque o propósito é muito bom. Tiveram outras experiências já compartilhadas, excelentes, e assim, eu espero que hoje eu possa, né, explicar direitinho como é que foi minha jornada, minha caminhada, e eu posso, sei lá, incentivar ou de alguma forma inspirar alguém, né? Então, assim, hoje eu quero mais conversar e trocar uma ideia com o pessoal. E obrigado por essa abertura, esse convite. Com certeza, velho. Você vai arrasar. Vou estar aqui na oração vendo você aqui, né? E torcer para que você possa passar o que você tem de melhor, com muita naturalidade. Então, fica à vontade, sinta-se em casa, né? E tamo junto. Obrigado, velho. Eu que agradeço. Vamos lá. Pessoal, eu vou inverter aqui, porque eu consigo ler as perguntas e devagar eu vou tentando ver se eu consigo responder de todo mundo. E de acordo com os temas que eu for conversando, a gente vai trocando uma ideia aqui. Como o Felipe adiantou, meu nome é Danilo e hoje eu exerço a carreira de procurador da Fazenda Nacional, né, colega do Felipe Duque, de carreira, e optei pela preparação para concurso, iniciando um estudo em etapas, digamos assim.
Eu comecei os meus estudos ainda na faculdade, mais ou menos no 4º período, para concurso de técnico, né? Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Então, foi dali que eu comecei minha jornada de servidor público. Comecei como técnico judiciário ainda no 4º período e assim fiquei até concluir a faculdade. Só após a faculdade que eu despertei novamente o interesse de continuar minha jornada. Foi onde eu passei por analista do Ministério Público do Estado de Tocantins e também analista do MPU, onde eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no MPF quanto no MPT e consegui adquirir essa experiência também nesses órgãos. Após essa jornada de estudo para analista, foi quando eu busquei minha motivação final, né, que é o que eu sempre quis, que é a advocacia pública e a advocacia pública federal, onde eu pude ser aprovado nos concursos da Advocacia Geral da União, né, para a AGU e para a PFN. Os 2 concursos tramitaram meio que concomitante. Um alô Paraguaína, Tocantins aí. O pessoal já tá entrando, mandando mensagens aqui. Então, hoje eu vou compartilhar, eu fiz uma trajetória breve, mas eu vou compartilhar mais o período de estudo para a advocacia pública, que eu acho que é onde atinge a maioria do pessoal que está assistindo aí. Bom, a minha preparação para a advocacia pública começou em 2013, no início de 2013, quando eu assumi no MPF mais ou menos em dezembro de 2013, e foi quando, na virada do ano, já em 2014, na verdade, eu comecei já a fazer voltar meus estudos para uma carreira que eu queria, né, que eu já estava sabendo das previsões, possível saída do concurso da AGU, e eu foquei nesse edital. E, assim, o meu foco principal era a carreira da AGU, era o edital da AGU. A PFN, por incrível que pareça, foi algo que eu estudei, assim, paralelo, mas que não foi meu foco principal. O destino me colocou primeiro sendo nomeado na PFN e eu acabei me identificando muito, por isso que eu não fui para a AGU. Assim, respondendo já algumas dúvidas. Eu gosto muito da área tributária, então eu acabei optando pelo PFN. Mas vamos lá, começando os estudos para advocacia, para mim foi uma jornada que não começou do zero, né? Até porque eu já tinha eu formei no final de 2010, então de 2011 até final de 2013, eu tive uma preparação para concursos de analista, primeiro analista estadual, depois analista federal. E eu já tinha uma bagagem de estudo, não tão aprofundado, né, como esses concursos de membro, mas eu já tinha uma bagagem de estudo, de lei seca, materiais mais voltados para concursos de analista e muita resolução de questão. Dito isso, isso até me atrapalhou um pouco, porque quando eu ia conversar, o pessoal falava que nesses concursos de membro tem que formar uma base muito grande, eu tinha que ler mais doutrinas, tinha que adquirir uma base mais consolidada, e eu fui, digamos assim, foi uma preparação que eu fui aprendendo ao longo dela, né, porque eu bati a cabeça na parede, eu errei em métodos de estudo, e isso é normal. Hoje em dia você tem o concurso difundiu muito, então tem várias ferramentas, vários mecanismos de ajudas, mecanismo de ajuda para preparação. Então hoje as redes sociais acabam compartilhando muitas ideias bacanas, então acaba ajudando muito. Na minha época já era um pouquinho diferente, porque digamos que o WhatsApp ainda estava, de 2003 para cá, ainda não estava com esse viés de grupos, não tinha ainda o Instagram assim, com esse viés também de voltado para estudo. Então, eu acabei indo pelo que eu conversava com um ou outro colega, e eu acabei confundindo as coisas, adquirindo, quando eu falei, não, agora eu vou estudar para concurso de advocacia pública. Eu fui nos sites de livros, né, e adquiri, assim, uma coleção do que eu achava que era mais pertinente para as carreiras, né, eu ia pesquisando um pouquinho no fórum, né, nos fóruns que tinham, e adquiri várias doutrinas, e comecei a querer estudar, lendo as doutrinas, para falar, não, agora eu vou montar uma base. Só que eu percebi que, como eu já trabalhava 7 horas por dia, e às vezes até mais, eu não conseguia avançar meus estudos de uma forma satisfatória. Eu não conseguia fazer o rodízio determinado em todas as matérias. A gente sabe que o edital da AGU era muito grande,
e é muito grande ainda, então eu acabei não conseguindo conciliar o trabalho com o estudo de doutrinas. E eu acabei travando um pouco. Bom, então, durante o ano de 2013, foi um ano de adquirir maturidade para mim nos estudos. Foi quando eu percebi que cada um tem uma forma de estudar. Então, assim, quando eu conversava com um ou com outro, eu comecei a perceber que algumas dicas não eram aplicáveis à minha rotina. Quando eu fui nomeado no MPU, eu tive que ir para uma cidade distinta da cidade que eu moro, que é Palmas Tocantins, que eu morava na época, e uma cidade afastada de onde minha esposa e minha família moravam. Então, para mim, era muito complicado, porque além da rotina de trabalho, eu tinha uma rotina de viagem. Eu tinha que ir para a cidade e voltar todo fim de semana. No início da semana, eu ia e voltava no final de semana. Então, isso, quer queira, quer não, atrapalhava. Foi quando eu comecei a perceber que eu tinha que otimizar mais meus estudos. E não que eu abandonei a leitura de doutrina, né? E, assim, eu comecei a consegui fazer mais resumos, o que eu já tinha de base, assim, que eu consegui elaborar os resumos, e eu comecei a estudar capítulos de livros que eu achava mais importante. Então, eu não abandonei, mas eu passei a estudar mais por materiais mais voltados para concurso, materiais mais resumidos que eu conseguia ler em um curto espaço temporal. E foi quando eu também comecei a voltar à minha tática de estudo. Que eu estudava na época de analista. Porque a minha vantagem é que o estudo para analista ele é muito otimizado. Então, você lê uma teoria mais rasa, mas lê muita lei seca e muito treinamento de questão. Então, isso para mim já era o meu normal. Então, eu consegui já entrar num estágio que eu conseguia ir bem em fases objetivas pela boa leitura de lei seca que eu fazia. E eu percebi que para essas etapas eu já conseguia ir um pouquinho melhor. Então eu consegui conciliar materiais de resumo com capítulos de livros. Então eu fiz um rodízio no edital da AGU, de forma que eu comecei a tentar consolidar uma base nas matérias que eu acreditava que eram mais importantes. Administrativo, constitucional, processo civil, tributário. Matérias, por exemplo, tributária até então eu não tinha ainda, desde a faculdade eu não tinha tido um contato. Então, eu falei, não, agora eu vou ter que montar uma base. Então, eu peguei essas mais importantes, civil, processo civil, tributário, constitucional, administrativo, e acrescentei ambiental também, que eu não tinha muito contato, e comecei a fazer um estudo, tentando primeiro formar a base nessas disciplinas, para depois eu fazer um rodízio nas outras disciplinas que eu tinha que também pegar para estudar para o edital da AGU. Então, o ano de 2013 até o final de 2013, eu foquei um pouco mais nessas bases. Para mim, foi muito demorado, também não gostei muito. E até compartilhando uma experiência, quando chegou no final de 2014, aliás, eu fui fazer uma prova, acho que foi a PGE Rio Grande do Norte, salvo engano. E meu desempenho lá não foi muito bom, porque eu senti que durante o ano de 2014, eu não conseguia acelerar meus estudos e avançar nas matérias que eram importantes para a advocacia pública também, como financeiro, tributário ainda não estava tão bem. E eu falei, não, agora eu vou parar um pouco, né, e tentar fazer um rodízio nos meus estudos. Foi quando eu tentei dar uma objetivada nos estudos mesmo, assim, peguei só materiais resumidos e focava mais na leitura de jurisprudência, lei seca e resumo. E eu gostava muito de montar meus materiais, então eu percebi que eu conseguia fixar mais quando eu montava meu próprio material de estudo. Então, se eu pegava um tema, às vezes eu pegava um resumo pré-elaborado, ou alguns materiais já mais resumidos, e eu criava meu próprio material. Foi quando eu consegui fixar mais. Isso é muito relativo, porque cada um tem um método de fixação. O meu método era estudar criando. Então, se eu pegava um tema, eu criava um material e já consolidava toda a jurisprudência nele. Então, nisso eu comecei a conseguir firmar mais os conceitos na minha cabeça. O ano de 2014 foi muito bom para mim, porque foi quando eu consegui avançar em algumas disciplinas que eu tinha um pouquinho mais de dificuldade, como tributário, financeiro, empresarial. Eu optei por assistir algumas videoaulas também. Eu acelerava as videoaulas e fiz um resumo dessas videoaulas para eu depois revisar. Porque eram matérias que eu, por conta própria, eu não tinha tanta facilidade de pegar. Então, eu parti para assistir aula nelas. Especificamente, às vezes, em alguns temas.
Porque o que acontece? A gente não precisa fechar que o método de assistir aula é melhor que o método de ler livro, que é melhor que o método de ler resumo. Para mim, e isso que eu consegui identificar, que tudo é estratégico. Em determinados temas, você pode seguir só, às vezes, fazendo resolução de questão. Por exemplo, se eu pegava algum tema de administrativo que eu já estava com uma base boa, já tinha firmado bem desde os estudos passados, às vezes eu revisava só por questões. E alguns temas que eu tinha mais dificuldade, ou eu pegava um capítulo de livro, ou eu assistia uma videoaula acelerada. Então, eu acabei tentando fazer um rodízio nesses métodos. Eu confesso que a minha preparação, eu não tinha tanta organização, assim, eu fazia o rodízio, mas eu não tinha um método específico, aula, doutrina ou material. Eu ia criando meus materiais e de forma que eu pudesse revisar mais rápido depois. Bom, em 2014 eu fiz um concurso da Procuradoria da Assembleia de Goiás, que foi meu primeiro desempenho assim, mais satisfatório. Eu consegui para a segunda fase e completar todas as etapas do concurso. Ali ficou uma frustração, porque é um concurso que eu sentia que eu estava um pouquinho mais bem preparado, só porque acaba que na segunda fase eu não consegui ter um desempenho que eu queria para avançar mais posições. Então, ali foi meu primeiro, assim, digamos, de sabor, assim, mais complexo, assim, de uma etapa de um concurso. A partir de então, eu falei que eu me fechei e foquei mais só nos editais federais mesmo, que são os editais da AGU, e eu vi que ia sair a PFN junto. Não tinha muita expectativa na PFN, mas estava preparado para fazer, eu tentei e acabou que a prova da PFN foi anterior à da AGU, salvo engano, foi em agosto de 2014, agosto de 2015, né? E eu acabei sendo aprovado primeiro no concurso da PFN e fui tentando mesclar os estudos entre a AGU e PFN, tá? Bom, quanto à doutrina, eu optava por comprar livros de livros mais voltados para concurso mesmo. Bom, aqui tem uma pergunta, só parar então um pouquinho para responder. Estão me perguntando se eu treinava só questão CESP ou CESP e ESAF junto. Então, é o que eu falei, assim, o concurso da ESAF, que foi da PFN, eu acabei fazendo a primeira etapa de tabela mesmo, porque eu estava preparando só para o concurso da AGU, então eu treinava mais questões CESP, entendeu? Na véspera da prova da PFN, eu ainda peguei algumas provas da ESAF, de administrativo, de processo civil e empresarial, para eu ver como é que era a abordagem. Mas eu treinava mais só questão CESP mesmo. Bom, eu optava por preparar mais com livros voltados para concurso, que eu tinha mais facilidade de fazer uma leitura mais rápida. Então, meu foco era sempre mais objetividade nos estudos. Sempre eu consegui vencer minha jornada de trabalho e conseguir avançar mais rápido nos estudos. Então, tudo que era de mais objetivo, eu conseguia agregar a minha preparação. Muito treinamento de questão, que eu sentia que eu conseguia evoluir mais em provas objetivas a partir do momento que eu conseguia treinar mais questões. Então, eu confesso que, por exemplo, eu não conseguia estudar editais inteiros de concurso. E fica uma dica, assim, não é bem uma dica, mas até uma mensagem que, às vezes, eu percebo que as pessoas que estão estudando, elas se incomodam muito nessa questão de ter que vencer um edital todo, ter que estudar um edital todo antes da prova, mesmo na reta final. E a verdade é que você tem que ter um estudo estratégico mesmo, você tem que estar com a base bem consolidada, principalmente nas disciplinas básicas, digamos assim. E dentro das disciplinas básicas, você tem que estar no que é básico do direito. Dentro de cada disciplina, você tem que estar bem consolidado nos seus estudos. É o que eu digo. Numa prova, pode até vir questões assim complexas, difíceis, que você não vai conseguir acertar. Mas se você focar e acertar o básico dos seus estudos, os conceitos básicos de cada disciplina, você consegue ter uma média boa geral na pontuação. Então, é mais fácil, para mim, é melhor você focar em aprender os conceitos básicos de todos os temas do que você querer aprofundar demais, às vezes com livros mais complexos, com muitos estudos, e não conseguir horizontalizar o conhecimento, não conseguir ter um conhecimento que eu falo horizontalizado em cima do que é mais importante. Então, basicamente, essa busca de horizontalização que eu tive nos meus estudos, tentar materiais mais objetivos e tentar acelerar um pouco mais.
Bom, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Bom, perguntando qual edital que eu me baseei para iniciar minha preparação. Desde o início, meu sonho era o edital da AGU. Então, eu já comecei estudando, esquematizando ele, separando as disciplinas, mas eu fui por etapas, tá? Porque eu não conseguia, dentro da minha jornada, estudar todo o edital da AGU de forma concomitante, ou mesmo de uma forma breve. Então, eu optei por pegar primeiro o que eu não estudava, o que eu já estava para analista, eu já tinha formado uma base bacana, de administrativo, constitucional, civil. Processo civil não tanto. Processo civil foi mais leitura de lei mesmo, mas que ajudou muito também. Mas depois eu procurei reforçar meus conhecimentos em processo civil e, inclusive, lendo também a questão da fazenda pública em juízo. Eu peguei o livro da Fazenda Pública em Juízo, hoje, depois até tem livros mais otimizados, que é o Poder Público em Juízo. Mas eu foquei mais pegar essa base dos conceitos da Fazenda Pública em Juízo e também procurei estudar mais tributários, essas outras disciplinas. Depois que eu fiz um rodízio e comecei a agregar temas como internacional, financeiro, empresarial e consegui avançar um pouquinho mais. Internacional, eu já tinha um pouco... como eu tinha muita afinidade com direito internacional, eu consegui pegar também só lendo materiais mais para concurso e treinamento de questão. Tá? Vamos lá. Então, a base dos meus estudos foi o edital da AGU. Eu ainda tentei fazer a única prova de PGR que eu fiz para a PGR Rio Grande do Norte, que eu não tive um desempenho bom. Ali foi um baque para mim, porque eu já vinha de um ano e pouco de estudo, e eu acabei desanimando um pouquinho. Mas isso depois, como foi no final do ano, eu me acabei revertendo em motivação para virar o ano e já iniciar 2015 já com uma preparação mais sólida. Então, separei, me motivei e foquei mais no edital federal. Nesse como eu disse, eu fiz o concurso Assembleia, também por tabela, consegui ir até o final, mas fiquei numa classificação bem distante. Então, foi quando eu foquei mais na AGU mesmo, assim. Então, eu tentei otimizar, não consegui estudar o edital todo, talvez eu não tenha para a etapa objetiva de estudar nem 70% do edital, mas as bases do que era mais importante eu consegui revisar bem até a prova da AGU. A prova da AGU, salvo engano, era em outubro e a da PFN foi em agosto. Aí eu consegui ser aprovado na prova da PFN e depois eu cheguei na AGU até um pouco mais tranquilo, porque foi até uma surpresa para mim a aprovação na PFN. E quanto ao edital da PFN, prova objetiva, vamos fazer algumas considerações. Eu não tinha uma base de tributário tão consolidada para o concurso da PFN. Então, porque quando a gente fala em prova da PFN, o pessoal já pensa logo que tem que ser um especialista em tributário para você ser aprovado nesse certame. E, assim, confesso que a primeira etapa ela é bem pesada mesmo. Se vocês pegarem os últimos concursos da Procuradoria da Fazenda Nacional em tributário, a prova é bem puxada. São muitas questões e questões de conhecimentos mais aprofundados. A questão é, você consegue lograr êxito em avançar na etapa objetiva no concurso da PFN, mesmo não tendo tanto tempo de estudo em tributário, como foi meu caso. Por quê? Eu já tinha avançado bem em processo civil, administrativo e constitucional. Então, eu consegui manter uma média geral bem bacana. Em tributário, por exemplo, eu acho que eu cheguei a fazer metade. Eu não lembro agora direito, mas salvo engano são 20 questões, eu acabei fazendo 10 questões, não lembro. E só que eu acabei conseguindo reverter isso, fechando o processo civil, que tinha muitas questões também. E no grupo 1 eu fui bem no constitucional, administrativo, ambiental, que eu consegui reverter bem o que eu não fui tão bem tributário. Então, na média geral, eu consegui uma pontuação bacana para avançar para a segunda fase, sem ter um foco específico no edital de tributário da PFN. Tá? Quando eu soube que eu fui aprovado, eu deixei um pouquinho de lado para focar no que eu queria, que era a AGU na época. Então, voltei a treinar mais questões CESP, a ter os macetes de certo e errado, e foquei nessa primeira etapa, no que eu achava que eu tinha mais deficiência para não perder muito ponto, como penal, processo penal. Eu procurei essas matérias que eu não vim estudando tanto, empresarial, para eu conseguir
horizontalizar o conhecimento e conseguir uma pontuação para ir para a segunda fase. Bom, na prova da GU, eu consegui, né, numa estratégia, eu consegui uma pontuação também para ir para a segunda fase. E agora eu vou parar um pouquinho para responder algumas perguntas sobre estudo de jurisprudência, tá? Jurisprudência foi algo que também eu bati um pouquinho em cabeça no início dos estudos. E hoje eu percebo que tudo que você consegue otimizar para você... Qual que é o certo de um estudo para concurso público? Se eu pudesse resumir uma palavra, uma boa preparação, eu defino revisão. Tá? Porque não adianta nada você ler se você não conseguir revisar rápido alguns temas. Tem pessoas e pessoas, né? É claro que existem pessoas que conseguem consolidar, às vezes, em poucas leituras ou em nenhuma leitura. Não era o meu caso. No meu caso, para eu fixar o conhecimento, fixar, às vezes, até o teor de um entendimento jurisprudencial ou de alguma teoria, eu tinha que revisar bastante. E como eu tinha pouco tempo, eu tinha que otimizar meus estudos. E como eu acho que a maciça dos concurseiros, quem me ajudou muito foi o Márcio André Lopes Cavalcante com os materiais do Dizer o Direito, né? Antes de conhecer o Dizer o Direito, eu tentava fazer um estudo semanal de informativos, só que para mim, Danilo Guedes, o estudo seco e estudar por informativos isolados, para mim não funcionava. Eu não conseguia extrair o melhor daquele estudo. Então eu percebi que eu fixava melhor quando eu fazia um estudo temático de jurisprudência. Ou seja, se eu estudei responsabilidade extracontratual do Estado hoje, eu pegava e tentava procurar as principais jurisprudências sobre esse tema, e aí eu conseguia filtrar um materialzinho para mim, para eu revisar depois mais rápido. Foi aí que eu comecei a ler o site do Dizer o Direito, procurando por temas. Mas aí depois, né, ele lançou o brilhante Vademecum de jurisprudência, que ajudou bastante, porque eu gostava de ler a versão resumida do Dizer o Direito, porque ela eu conseguia ler e revisar mais rápido. Nos julgados que eu tinha mais dificuldade de entender, que eu li os comentários, que eram bem didáticos, são bem didáticos, eu pegava para ler o comentário em algum julgado ou outro que eu não conseguia entender. Mas, no mais, eu também otimizava o estudo de jurisprudência. Era sempre versões mais resumidas e eu fazia o estudo temático. Foi quando eu parei de acompanhar os informativos que saíam e optei por fazer hoje o tema que eu vou estudar e eu vou procurar e vou estudar a jurisprudência sobre esse tema, tá? Eu gostava muito de pegar as revisões do Dizer o Direito e transformar em questões certo e errado. Eu perdi um tempo, um fim de semana, transformava, ou às vezes eu pedia para outra pessoa fazer para mim, para eu treinar questões como se fosse treinar a jurisprudência como se fosse questões. E aí eu conseguia fixar mais. Então, a base do meu estudo de jurisprudência foi a leitura do Dizer o Direito, versão resumida, e nas dúvidas que eu tinha, eu li o julgado mais aprofundado. E aqui fica até uma oportunidade assim, de demonstrar uma gratidão pública pelo trabalho do Márcio, né, que acho que todo mundo é muito grato, e ele sempre fez de coração, desde acho que 2011 que ele começou, e ajuda bastante. Então, foi onde eu foquei mais no estudo para jurisprudência. Bom, outra pergunta aqui. Você estudava por resumos ou livros? Eu falei agora há pouco, é isso. Eu não descarto integralmente o livro. Eu li já livros inteiros. Só porque, de preferência, eu pegava capítulos de livros para ler ou tópicos que eu tinha mais dificuldade. Então, eu foquei mais numa leitura de resumo por causa da minha peculiaridade de rotina. De morar em outra cidade, de ter que viajar, de ter que trabalhar e conciliar com os estudos. Mas não é que seja o melhor método. Quero deixar bem claro. Quem tem mais facilidade de leitura de livros, tem uma gama boa de livros voltados para o concurso que dá para seguir. No meu caso, eu me adaptei mais a resumos. Bom, estão perguntando sobre a bibliografia aqui, alguns que eu posso indicar.
Bom, eu falei agora há pouco também que eu optava por livros mais voltados para concurso público. Um livro de tributário, por exemplo, que quando você ia falar, quando eu fui para a segunda fase da PFN, todo mundo falou que eu tinha que aprofundar muito em tributário e tal, que tinha que ler livro tal, livro tal, livro tal, só porque eu seguia a minha sequência de estudo de tributário, que era para a AGU, que era através do livro do professor Ricardo Alexandre. Para mim, eu acho um livro didático, que você consegue estudar mais rápido, ler, ele é um livro bem bacana, e que montou uma base muito boa de tributário para mim. Inclusive, teve uma época que eu comprei o livro dele e o livro aula, que ele tinha em uma oportunidade. E eu assistia às aulas do livro, e foi quando eu fixei mais no direito tributário. E ali eu fiz meu próprio resumo do livro dele, da aula dele, e eu conseguia depois só pegar para revisar. Em administrativo, eu gosto muito do Direito Administrativo Descomplicado, do Marcelo Alexandrino de Vicente Paula, e depois eu conciliei com o Rafael Oliveira, que eu acho um livro também excelente, que agrega muito conhecimento na parte de administrativo. Processo Civil tem 2 bons livros, que é o Poder Público em Juízo e a Fazenda Pública em Juízo. Civil, Flávio Tartus, no volume único, não consegui ler o livro dele todo, mas nos principais temas que eu tinha dificuldade, eu pegava para ler também. Tem um livro muito bom, que me ajudou muito na segunda etapa da PFN, que eu consegui fazer um estudo rápido de impostos federais, porque eu sei que ia ter alguma abordagem na prova. Aliás, são 2 livros que me ajudaram muito na segunda fase da PFN para dar uma aprofundada em tributário. E que é um livro que eu não sei se ele está sendo atualizado hoje em dia, mas que é o Direito Tributário na Constituição e no STF, do Marcelo Alexandrino de Vicente Paula. Livro excelente, de uma didática fantástica, que conseguiu me dar vários conceitos de contribuições, impostos e jurisprudência. Outro livro que me ajudou muito, que eu consegui ler ele rápido, porque ele não é tão extenso, é um que chama Impostos Federais para Concurso. Tá? Fica essa dica da segunda fase da PFN, que esses livros são muito bons. Aí você tem que pegar, às vezes a coleção pode ser boa também para outras carreiras, impostos estaduais, municipais. Bom, meu método de revisão, tá? Bom, eu sempre deixava, eu nunca me adaptei a métodos muito exatos, como ter que revisar 24 horas, uma semana, peculiaridade da minha rotina também. Não tinha como eu fazer essa preparação, essa revisão rápida. Mas, para mim era mais instintivo, eu sempre eu avançava alguns dias de estudo, e quando eu sentia que eu tinha que voltar um pouco, eu voltava revisando com questões. E os temas que meu filtro eram questões, porque quando eu ia treinar a questão, que eu começava a errar demais um tema, eu parava meus estudos e fazia uma revisão rápida no meu resumo. Então, para mim, o meu termômetro era a resolução de questões. Temas que eu via que eu já estava tendo um aproveitamento bom, para mim, só a resolução de questão eu já considerava como uma boa revisão. Temas que eu tinha mais dificuldade, eu também media pelas questões. Começava a resolver, via que estava errando muito, aí eu parava e falava, esse tema agora eu tenho que pegar e revisar um pouquinho mais. Mas eu nunca fui de fazer cronogramas muito exatos, com dias de metas e revisão, então eu ia mais na questão do instinto mesmo. Fim de semana, eu gostava de deixar muito para resolução de questão, domingo, sábado, à tarde. Então, para mim, quando eu via que eu estava errando muita questão, eu falava, esse tema eu vou parar agora durante a semana e vou revisar rapidamente, tá? Eu revisava pelos grifos que eu tinha no meu material impresso e também utilizava a lei seca, por exemplo, em algumas matérias como direito civil, processo civil, para revisar, para usar como revisão também, porque eu via que a primeira etapa, a incidência da lei seca era muito grande. Então, às vezes, eu pegava para revisar só pela leitura de lei seca. Uma outra dica que eu dou, assim, que eu fazia, para mim foi muito importante nas etapas objetivas da prova, tanto da PFN como da AGU, foi a leitura cíclica da Constituição. Tá? Eu sempre lia a Constituição de forma regular. Primeiro eu separei para ler em 60 dias, depois eu ia me desafiando, vou ler a Constituição em 45 dias, depois eu repetia 45 dias, repetia 45 dias e ia diminuindo até eu conseguir fazer leitura em 20 dias. Então, sempre, às vezes, eu já tinha o hábito de saber quais os artigos que eu podia pular e eu conseguia fazer uma leitura do Constituição sempre voltando.
Então, sempre eu deixava pelo menos 30 minutos, 40 minutos do meu dia para fazer uma leitura da Constituição. Então, a leitura da Constituição me acompanhou durante toda a minha preparação, tá? Isso é muito importante, porque em prova, por exemplo, eu lembro da prova da AGU, que tem um vasto rol de disciplinas, eu consegui tirar muitas questões de econômico, de ambiental, financeiro, tributário, previdenciário e propriamente de constitucional, só da leitura da Constituição. Eram questões que abordavam o próprio teor da letra da Constituição. Então, como eu tinha bem ativo, eu não errava essas questões. Isso, para mim, era um diferencial bom, que eu acabava aproveitando essa pontuação que eu não desperdiçava, tá? Então, leitura da Constituição fica como uma boa dica. Bom, para a segunda etapa, eu fiz alguns cursos de correção de peça, tá? Onde eles mandavam as peças com espelho e depois mandava as correções. Mas eu gostava de montar os meus esqueletos e todo dia também eu gostava de passar para o papel as principais peças. E era também cíclico. Todo dia, antes de começar a estudar, eu escrevia o esqueleto das principais peças numa folha, de forma que, para mim, era automático. Se eu tinha que fazer um recurso de apelação, um agravo também, por exemplo, que tem mais requisitos, eu conseguia já escrever rápido toda essa questão da parte formal do agravo, porque todos os dias eu separava 2 peças, pelo menos, para escrever o esqueleto dela. E, assim, treinava questões nos cursos que eu fiz e no mais eu corri atrás da parte teórica mesmo. Não troquei de material, permaneci com meus materiais e agreguei, como por exemplo, meu foco era na AGU, que era a banca CESP, e a gente sabe que a CESP aborda muita jurisprudência, eu também dei um grau maior para a segunda fase em leitura de jurisprudência, tá? Abandonei um pouquinho a leitura de lei seca, então, jurisprudência, teoria dos principais temas, marquei no edital o que eu queria ler para a segunda fase, não dá. Marquei no edital o que eu queria ler para a segunda fase, que não dá tempo de ler tudo também, não dá tempo, para mim não dava. Marquei o que eu achava que era mais importante e tentava associar o treinamento de questões de peça com treinamento de questões de peça com a leitura da teoria. Bom, estão me perguntando aqui se é possível conciliar a PFN com a AGU-PGF. Os 3 editais federais, eles têm muitas similitudes. Então, eles vão divergir em algumas disciplinas, algum ponto ou outro, mas digamos assim que 80% do edital sempre vai ser igual. Dá para conciliar tranquilamente, porque eu avancei em conjunto nos 2 concursos. E a base que eu já tinha carregado para a AGU me ajudou muito na PFN. A diferença é divisão da banca, tá? No concurso da PFN, eu sabia que ia ter uma abordagem maior da parte tributária, de contribuições, principalmente, que é um tema que estava muito em voga, contribuições previdenciárias e as contribuições especiais, em termos gerais, e os impostos federais. Então, eu tinha que dar uma carga no conhecimento mais técnico, na questão de responsabilidade, na questão de lançamento, prazo decadencial para lançar e prazo prescricional. No concurso da PFN, você tem que estar com esse conhecimento bem sólido. Questão de análise de decadência, prescrição, responsabilidade e a parte tributária. Então, quando eu fiz a prova da AGU, a primeira prova da AGU, que ela foi anulada, que teve uma segunda etapa anulada, ela foi antes da PFN. Então, após a prova da AGU, eu só estudei tributário até a data da prova. Então, pude pegar um pouquinho mais dessas especificidades. Fiz a segunda etapa da PFN e depois, como anulou a prova da AGU, eu voltei a estudar para a segunda prova que ia ter, da segunda fase. Então, é possível conciliar os estudos. Estamos perguntando sobre a possibilidade de conciliação de concurso de auditor com Procuradoria da Fazenda. São editais distintos, carreiras distintas,
quando eu falo distintas em termos de especificidade mesmo. Então, assim, não conheço muito o edital de auditor, mas acredito que não seja tão próximo, tá? Porque, salvo engano, lá cai contabilidade, cai outras matérias que não são de direito. Então, não sei até que ponto dá para conciliar, não, tá? Bom, para a etapa subjetiva, então, eu fiz essa preparação que eu falei de treinamento de peça mesmo, muita mão na massa, porque o que acontece? Quando você não está acostumado a chegar numa segunda etapa, até a questão de escrita, você cansa a mão, cansa o raciocínio. Então, eu pensei muito nisso. Se eu chegar na prova sem muito treinamento, eu não iria dar conta de exercê-lo, porque é bem pesado. São muitas questões, a peça, são vários dias, é bem cansativo. Então, o ideal é que treine bastante mesmo, até para você pegar os macetes de objetividade, tá? E objetividade, de início, não era muito meu forte, porque eu lia muito, eu tentava passar tudo que eu lia e tentava fazer muita introdução nas minhas respostas. E foi isso que eu pequei no concurso da Assembleia, porque eram poucas linhas para escrever e eu tentando expor conhecimento para a banca, eu acabava fazendo muitas introduções que não eram tão relativas, não estariam no espelho, e isso foi um exemplo que eu trouxe para mim nos concursos da GU-PFN, objetividade. Então, eu não perdia tempo com introdução que não estaria no espelho. Quando eu comecei a observar que as bancas são muito objetivas na correção. Você tem lá os itens que eles querem que esteja e pronto, acabou. Não adianta você fazer uma introdução de um tema, e às vezes você faz uma introdução brilhante, jurídica mesmo, mas que no fundo eles não olham na hora de correção. Correção de prova é muito cara crachá. Eles querem que tenha o item certo que está no edital, no espelho e pronto. Então você tem que fazer de uma forma objetiva, você tem que jogar o máximo de conhecimento que você puder de fundamentação jurídica, de artigo, para você tentar atingir o espelho que a banca quer, tá? Bom, perguntando se eu comecei a estudar para prova subjetiva só depois de aprovado na fase objetiva. Sim, porque nenhuma dessas carreiras a prova subjetiva era conjunto com objetivo. Então, é uma preparação diferente, não adianta. Tem uma barreira muito grande, que é a etapa objetiva das duas provas, tanto da PFN como da AGU. É uma barreira grande, é um filtro grande a prova objetiva. Então, é ideal que você faça uma preparação visando a primeira etapa mesmo. O ponto de corte foi alto, nas duas relativamente alto, e a prova era mais estratégica mesmo. Agora, vai ter um concurso da Procuradoria Federal ano que vem, provavelmente, né? Não posso afirmar com certeza. É o que vem desenhando e possivelmente pode ser que saia. É diferente, a Procuradoria Federal ela já tem a prova objetiva e subjetiva no mesmo dia, né? No mesmo fim de semana, na verdade. Então, aí você tem que conciliar, tá? Tem que conciliar os estudos e treinamento de questão. Agora, se você tem uma prova que é só objetiva, eu sempre indico que foque na objetiva primeiro. A questão de preparação para a subjetiva é o seguinte, é a base de estudo que você já tem. Então, se você já tem uma base já de alguns meses, já vem estudando anos, já tem uma base jurídica bacana, a única coisa que vai diferenciar entre objetivo e subjetivo é você conseguir parar para treinar questões mesmo, treinar escrever, peças, etc., pegar essa parte formal. Porque a base jurídica é você continuar a sua revisão, continuar no seu material, continuar na sua programação e tentar otimizar muito, treinando os principais pontos do edital, o que geralmente cai mais em prova subjetiva, tá? Bom, acho que quem sai primeiro, PFN ou PGF? Aposta minha, PGF. A PFN está num estudo embrionário de solicitação de concurso, mas ainda está num estágio inicial. Não creio que vai sair bem mais rápido, tá? Mas essa questão de rápido não é engraçado. Às vezes você pensa que um concurso vai sair em 2020, você acha que é muito tempo, mas é o prazo que você tem no segundo semestre igual desse ano, ano que vem, para montar uma base consolidada. Eu lembro que quando teve um edital da PGF em 2013, eu não fiz essa prova porque eu estava focado mais em estudos para analista, queria uma aprovação primeiro, eu estava como analista estadual, queria uma aprovação na esfera federal. Então, nesse momento, eu não fiz a prova da PGF. E para mim, nossa, quando vai ter outra prova? Agora vai demorar a ter outra prova da AGU. E as outras provas das carreiras da AGU, que foi PFN, a AGU foi em 2015, tá? Você pensa que é muito tempo entre 2013 e 2015, mas foi o tempo necessário que eu pude estudar, pude consolidar mais minha proposta de estudo.
Então, você tem que sempre pensar um dia de cada vez, focar na preparação e esquecer um pouquinho essa questão de tempo de prova. Tá? Bom, etapa oral agora que eu vou falar. Esse eu acho que acaba sendo, inicialmente pelo menos, o grande bicho de sete cabeças de quem vai avançando nas etapas de concurso. E não foi diferente para mim. Foi um concurso como qualquer outro. Embora hoje eu trabalhe com alguns cursos de prova oral, para mim foi um desafio muito grande. Quando eu fiquei sabendo que eu fui para a prova oral, vem aquele nervosismo, vem aquele frio na barriga, você sabe, caramba, agora como é que é? Eu não sou acostumado a falar, eu não sou acostumado a falar em público, eu não dou conta de criar conceitos na minha cabeça, tudo isso passou por mim também. Tá? Fiz um preparatório para prova oral, mas eu destaco que, para mim, o diferencial foi treinamento. Treinamentos, eu juntei amigos na mesma cidade que também estavam em provas orais, às vezes de outro concurso, não precisa ser necessariamente o que você está fazendo. E a gente juntava e tinha um tempo de preparação semanal. Então, foi quando eu comecei a me desafiar, a falar mais, a tentar sempre passar conceitos de forma oral. E aí fica uma dica que prova oral, você acha que é só teoria, e na verdade tem uma incidência muito grande de lei seca, tá? Em prova oral. Então você acaba tendo que também voltar como se fosse uma espécie de estudo para a primeira etapa. Você tem que ler a lei seca também. Por exemplo, na prova de processo civil da PFN, basicamente as perguntas que eu tive foram todas de lei seca do Código de Processo Civil. Na época foi o Código de Processo anterior. Então, não adianta, você tem que ter uma leitura de lei seca também durante a etapa oral, tá? Então, o que eu fiz? Foquei, primeiro, como a prova oral da AGU foi primeiro, em relação à PFN, e eu já sabia o formato da banca CESP, que geralmente é sempre igual. Você tem uma folha, a banca CESP é o seguinte, você já tem uma folha com as perguntas. Você chega no seu momento, você vira a folha, lê, e em voz alta, e depois você responde, tá? Ou a banca pode ler também para você. Então, como eu já sabia que a base das questões eram só de jurisprudência, basicamente uma prova oral de banca CESP, pode apostar que 90% vai ser uma pergunta oriunda de uma jurisprudência. Então, eu intensifiquei muito a leitura de jurisprudência na véspera da prova oral da AGU. Peguei o Vadmec que eu tinha e ali fazia um estudo temático. Pegava os principais temas e revisei bem a jurisprudência. Li, revi, revisei e fui pegando alguns conceitos que eu poderia interligar. Então, meu estudo foi, de novo, objetivado. Eu não queria entender julgado por julgado de uma forma bem técnica, não. Para mim, na prova oral, eu foquei em entender qual era o sentido dos principais julgados. E nisso, durante a prova, por exemplo, minha pergunta de constitucional foi uma base de uma jurisprudência que teve do Rio Grande do Sul, na questão de vedação por lei estadual de importação de alimentos de outro país. Eu sabia que aquilo tinha sido declarado constitucional, sabia o motivo, que era comércio externo, que era competência privativa da União. A partir disso, eu consegui construir minha resposta com a base teórica que eu tinha de estudo. Não necessariamente pela sequência do que estava no julgado. Então, essa é a importância. Você tem uma base teórica consolidada. Se você chegou na prova oral, você já tem um mínimo de conhecimento para construir uma resposta ali de bate-pronto. Então, o ideal é que você saiba o sentido dos julgados, pelo menos. Isso é constitucional, isso é inconstitucional, e saiba mais ou menos a base da fundamentação. Então, foi quando eu intensifiquei bastante. Bom, perguntando se o tema é sorteado antes ou é na hora. A AGU não tinha sorteio de temas, tá? Tinha as disciplinas que caíam e você chegava, tinha a folha e você respondia. Não teve sorteio. A PFN teve sorteio. A PFN foi na hora. Cada banca que eu chegava, a ESAF tem um sistema de salas. Cada sala tinha uma disciplina. Então, eu entrava numa sala, por exemplo, era só o processo civil, pegava uma numeração, que era um ponto do edital, e ali eu li em voz alta qual era o ponto abordado, e aí a banca começava a me fazer perguntas sobre esse tema que já tinha sido definido em sorteio. Então, o sorteio é na hora, tá? Geralmente, a maioria das bancas, o sorteio ocorre na hora da prova mesmo. Uma banca ou outra. Magistratura Federal tem o hábito de ser um sorteio anterior, mas para advocacia pública, geralmente, quando tem sorteio, é na hora. Então, o estudo, voltando para a preparação mesmo, para o foco da prova oral.
treinei bastante, tá? Eu fiz curso, me ajudou muito a destravar, pegar técnicas, que é importante, porque a gente tende quando a gente fica nervoso, a gente tende a falar muito rápido, tá? A gente fala rápido e prova oral, na verdade, eu brinco que é a etapa mais fácil do concurso. Mais fácil não, tem um termo muito assim, mas é a mais tranquila do concurso. A questão é você ter um domínio sobre o seu controle emocional. E a partir que você consegue ficar mais tranquilo, você começa a falar mais tranquilo, de uma forma mais tranquila, e você consegue raciocinar mais. Você precisa passar um conceito para a banca. Se você fala rápido, a velocidade da sua fala vai ficar desconexa com a sua capacidade de raciocínio. Então, você vai começar a falar, seu cérebro não vai processar a resposta e acaba atrasando, acaba não dando tempo de você formular uma boa resposta. Assim, você trava, gagueja, tem vícios de linguagem, ou mesmo ocorre de dar algum branco. Então, você tem que ter essa tranquilidade de saber respirar, aproveitar. O examinador pergunta, não precisa responder de imediato. Dá uma tranquilizada, respira para acalmar, monta uma introdução da sua resposta, como pelo menos você vai iniciar a sua resposta. E após você começa a dar de forma pausada, fazendo pausas, falando devagar, você consegue construir sua resposta. Então, essas são as técnicas que mais me ajudaram. Então, eu consegui quebrar o gelo de prova oral também treinando. E eu gostava muito de treinar com pessoas diferentes também, tá? Mesmo por Skype, porque eu consegui quebrar o gelo, que era a dificuldade, às vezes, de você falar com pessoas diferentes. A gente tem isso intrínseco na gente. Não são todas as pessoas que são já libertas a falar e, em público, a ter essa facilidade. Então, eu fui quebrando o gelo aos poucos. Mas a prova oral, para mim, é uma etapa mais tranquila depois que você passa por ela. É uma etapa bem bacana do concurso. Para mim, a objetiva e subjetiva são etapas mais difíceis, que filtram mais, tá? Bom, também entre um edital e outro, da oral para a GU PFINA, eram bancas diferentes, matérias diferentes, então eu primeiro foquei na GU, depois eu foquei no conteúdo da PFINA. Eu fui para a prova da PFINA muito tranquilo, porque eu já tinha tido aprovação na GU, então, engraçado, como a tranquilidade é boa mesmo na prova oral, né? Na PFINA, como eu cheguei muito tranquilo, meu desempenho foi até melhor que o da GU. Embora eu tenha tido, eram mais disciplinas, eu tenha tido pouco tempo de revisar as disciplinas a mais que tinha nesse edital. Mas pela tranquilidade que eu cheguei até a prova, eu consegui ficar um pouco mais tranquilo. Bom, uma pergunta, se dá para estudar para PGE e PGF juntos? É o que eu sempre falo, o edital federal, ele tem um leque maior de disciplinas, que abarca as disciplinas de carreiras estaduais e municipais. Tá? Municipais têm as suas especificidades, urbanístico, agrário, uma parte bem mais específicas. Mas, por exemplo, o edital da PGF cai agrário, então você já está avançando em um tema municipal. Se você estuda bem um edital da PGF e consegue montar uma base boa, é claro, num espaço razoável também de tempo, você acaba conseguindo avançar também nos estudos para PGE também. Tanto é que nesse ínterim de uma prova ou outra, eu também fiz o concurso da PGM daqui de Palmas Tocantins. E eu não fiz um estudo direcionado, mas pela base que eu já tinha consolidado, e isso também foi durante essas etapas aí da GU, pela base que eu consolidei, eu consegui fazer uma boa prova, tá? Mas se eu puder destacar a questão de o que foi diferencial para mim, em provas, principalmente, eu acho que eu até consegui ter desempenhos mais rápidos em termos de avançar para a segunda etapa, justamente por isso. Porque, como eu já tinha uma base muito boa de leitura de lei seca para concurso de analista, e eu sempre mantive essa questão de ficar relendo, lendo, eu gostava de ler lei seca, eu tinha mais facilidade, eu lia mais rápido. E eu conseguia memorizar bem. Então, para mim, o destaque para mim em prova oral foi a questão de ter um estudo bacana de legislação também. Legislação e treinamento de questões. Então, se você tem pouco tempo de estudo, foque bastante nisso. Treine bastante questões, que você consegue ter um termômetro para saber o que você pode melhorar, o que você não pode. O que você pode melhorar e o que não precisa você estudar de uma forma mais aprofundada. Bom, deixa eu ver mais perguntas aqui.
Como você conseguiu organizar seus estudos por ter uma base boa? Tinha algumas disciplinas que eu já estudava há mais tempo, que eu já vi que eu já estava num estágio mais só de pegar materiais bem curtos mesmo e treinar só revisão por questão também. Então, quando eu senti que eu já tinha avançado bem, por exemplo, administrativo, e já tinha pegado uma base boa em constitucional, eu comecei a rodiziar as matérias que eu tinha mais dificuldade. Que eu, na verdade, que eu tinha estudado pouco, como empresarial, como penal, processo penal, previdenciário. Então, foi quando eu consegui pegar essas matérias e consegui pegar a legislação, ter um conhecimento teórico raso, mais rápido, pelo menos, para eu conseguir revisar e pegar uma base. Tá? Digamos que no edital igual esse da AGU, tiveram disciplinas que eu cheguei, assim, digamos, nível só horizontal mesmo, só para fazer na prova objetiva, fazer o mínimo que tem que fazer, para você não ficar muito desnivelado em termos de pontuação e atingir o mínimo, lembrando que as carreiras da AGU você tem que fazer um mínimo por grupos, então não podia negligenciar. Inclusive, a PFN tem uma peculiaridade muito, assim, é uma questão importante, porque o grupo 3 na PFN, salvo engano, são 6 questões só, e você precisa fazer metade, precisa fazer 3 questões para você ser aprovado. Eu pude ver na época que tinham pessoas que estavam com pontuação elevadíssimo, estava com uma boa pontuação nos demais grupos, que ia ficar bem colocado, mas não conseguiram obter o mínimo no grupo 3. Então, aí que está o importante, você não pode chegar numa prova manco. O que é chegar numa prova manco? Você não pode chegar bem demais em algumas disciplinas, mas também não chegar sem nenhum conhecimento em outras. Então, você não pode negligenciar essas matérias periféricas. Você tem que, pelo menos, ter quando eu falo conhecimento horizontal, é você ter conseguido ler algo dessas disciplinas, pelo menos, nem que seja de forma rápida. E pegar os conceitos que caem mais em prova, penal, processo penal. Eu resolvi muita questão e eu pude ver que a abordagem maior era questões de crimes contra a administração pública, ou seja, algumas leis especiais, alguns temas só da parte geral. Mas eu vi que não caía, por exemplo, muita teoria da parte geral, não caía muitas dessas coisas. Então eu pude fazer um filtro aí. Previdenciário, eu vi que caía muita jurisprudência, súmula da TNU, e dava para avançar com leitura de legislação também. Então, eu peguei um material mais resumido e consegui avançar em legislação e leitura de jurisprudência. Bom, quanto tempo você demorou para alcançar os seus objetivos e quantas horas por dia você estudava? Eu conseguia ter uma jornada assim, de 4 a 4 horas líquidas por dia. Às vezes eu conseguia estudar 5, sábado eu conseguia estudar de manhã e à tarde, o dia todo, e eu também colocava domingo na minha jornada, pelo menos em um turno. E, então, eu comecei minha preparação no final de 2013, início de 2014, e encerrei o meu ciclo de prova oral em setembro de 2016. Então, foi esse o período que eu tive para amadurecer com o estudo de advocacia pública. Mas eu lembro que eu comecei meu estudo para concurso público ainda no início de 2011, quando eu comecei a estudar para analista. Então, estudando para analista, eu tive muito contato com várias disciplinas, conseguia fazer um rodízio. Como eu estudava muito para o TRT também, eu já tinha um conhecimento bacana de trabalho, processo de trabalho, então não tive dificuldade de aprofundar nessas disciplinas, porque não tem tanta diferença em trabalho, processo de trabalho, do que cai para analista, do que cai para advocacia pública. Então, é claro que eu agrego esse período também. Esse período foi fundamental na minha vida. Tá? O que eu posso falar também mais? Bom, perguntando sobre a questão de lotação, gente, pela minha classificação, eu acabei optando por permanecer na cidade como que eu já morava, que era Palmas, e estão perguntando sobre o teletrabalho. A PGFN já instituiu o teletrabalho, né? Depois do estágio probatório, você pode optar pelo teletrabalho na unidade, tá? Mas só após o estágio probatório. Bom, outra pergunta aqui. Você acha que o estudo temático funciona para a primeira fase? Pensando nos temas que caem mais e dedicando no estudo de lei seca sobre eles? Assim, depende. Uma vez, quando eu trabalhava no MPF, um procurador que trabalhava comigo, ele pegou e me deu uma dica bem bacana. Que ele falou, foi bem quando eu estava já no início de 2014, ainda assim, digamos, galgando para a advocacia pública ainda. Não deixar que editais me atrapalhassem a estudar, tá? Como assim? Você começava a estudar, sai um edital e você já quer fazer aquela prova como se fosse a prova da sua vida, como se você precisasse passar nessa prova. E isso atrapalha um pouco. Por isso que eu falo,
todo concurseiro, ele tem que ter uma capacidade de autoavaliação. Primeiro, começa com métodos de estudo. Não existe método de estudos universais. Tem gente que fixa mais com videoaula, tem gente que fixa mais com leitura de lei seca, tem gente que fixa mais lendo livro, outros não tem tempo, vai para o resumo. Então, essa é a questão de você conseguir se identificar. Então, assim, eu consegui... se você ficar focando só em provas, você não consegue montar uma boa base. Então, eu praticamente o ano de 2014 eu só fui fazer prova no final do ano, só em dezembro, tá? E depois que eu comecei a olhar mais os editais e pessoal, vou esperar um pouquinho mais, ver se o pessoal volta a entrar. Acabou encerrando o tempo de... Eu não sabia que tinha tempo para live e acabou encerrando sozinho aqui a transmissão. Então eu vou esperar um pouquinho só para concluir o nosso bate-papo de hoje. Bom, acho que agora já entrou um tanto bom. Eu estava falando, antes de encerrar, e até peço desculpa para vocês que acabou encerrando a transmissão de forma automática, mas que eu estava sobre o tema de preparação para concurso e editais que saem. Uma colega perguntou se dá para estudar, fazer uma preparação temática para a etapa objetiva. E aí eu falei para ela que depende, estava falando sobre essa questão de depende, por quê? Você tem que se conhecer, saber qual é o estágio de preparação que você está. Se você acha que já está num estágio de preparação mais avançado, se você já conseguiu andar mais nos estudos, o estudo pré-edital, né, um estudo reta final, ele tem que ser temático. Não adianta você achar que você vai estudar o edital todo em 2, 3 meses, que não dá tempo. Não dá tempo. Então, o estudo tem que ser temático, você tem que filtrar, você tem que ir no site de questões ou pegar provas anteriores e ter como termômetro o que vem sendo abordado mais por aquela banca examinadora. E a partir desse termômetro, você consegue focar no que você vai estudar dentro de cada disciplina, tá? Então, às vezes, você não precisa pegar numa reta final o edital todo de constitucional e estudar. Você não precisa pegar um edital todo do tema X e estudar. Aí você consegue filtrar os principais temas e você consegue fazer um estudo mais otimizado que vai te dar uma chance de formar uma base mais rápida para essa prova e você consegue ter um bom desempenho na etapa objetiva, tá? Então, depende muito do estágio que você está. E eu estava falando um alerta que é tomar cuidado com... Se você está iniciando seus estudos, você ainda está numa fase de formação de base, você querer fazer várias provas e fazer estudos rápidos acaba te atrapalhando. Então, tem um momento na sua preparação que você precisa de um tempo para formar a base e não desviar dessa programação de estudo, tá? Então, se você está ainda nesse período, foque. Não estou falando para você não fazer prova, só estou falando para você não ficar mudando o cronograma de estudo de uma prova para outra, porque acaba que você não faz, nem prepara a médio e longo prazo e nem prepara a curto prazo de uma forma satisfatória. Agora, se você já está mais avançado, o mais indicado é um estudo temático mesmo. Você ter a expertise de filtrar o que é mais importante para ler na sua preparação. Se você já acha que está bom em alguns temas, foque no que você precisa melhorar. Então, tem que ter essa estratégia também para a prova oral, tá? Bom, então é isso, pessoal. Assim, eu queria compartilhar um pouquinho. Eu acabei falando muito e acabou passando muito rápido, 1 hora, né? Encerrou o primeiro ciclo de estudos. Mas uma mensagem final, assim, que eu tive muitas também, como vocês, como todo mundo, eu tive muitos problemas com o estudo, eu tive dificuldade de estudar, eu iniciei estratégias erradas, até encontrar qual que é a verdadeira forma que servia para mim. Então isso é normal para todo mundo, eu peço que todo mundo fique tranquilo, não existe uma fórmula exata, e eu tive vários dissabores em provas, várias não aprovações, tá? Eu sei que a gente tende depois a ficar exaltando e falando mais da nossa caminhada do que a gente foi aprovado, né? Mas
se você pudesse fazer também uma questão de falar quantos você não foi aprovado, são vários, né? Muito mais. Então, eu tive uma preparação para concurso como qualquer outro, tá? Estudando, dedicando, eu estudava com afinco, tentava ter um controle emocional, porque era muito cansativo para mim conciliar os estudos com trabalhos, viagens, família, mas eu sempre tentava olhar sempre de verdade o aspecto positivo, tá? Você pode escolher a forma como você vai estudar. Isso para mim era uma máxima que eu levava para mim. Se você tem uma caminhada e você sabe que ela vai ser um pouquinho demorada, você pode optar em levar ela de forma mais leve ou se torturar todos os dias. Então eu tentava sempre reverter em pensamentos positivos. Eu gostava de estudar. Foi quando eu comecei também a desenvolver materiais, que hoje é minha paixão. Já falando em pós-prova, em pós-concursos, hoje eu tenho muito amor pelo que eu faço, que é criações de materiais, escrever sobre o direito. Eu gosto bastante de montar materiais para concurso. Então, assim, e isso foi despertado em mim durante a preparação. Eu já fazia materiais, às vezes compartilhava com amigos. Então, assim, era a forma como eu via, que eu olhava um olhar mais leve sobre os estudos. Então, eu peço que vocês também tenham isso. Não façam dessa jornada também algo muito torturante, ou você achar que vai demorar mais para você. Por mais que às vezes já esteja demorando um pouco, isso é normal para várias pessoas. Então, cada um sabe o ponto de dificuldade. Então, quero que vocês deixarem uma mensagem para que vocês sigam firmes nos estudos, tá? E agradeço aí o Felipe por ter aberto essa porta aqui para eu poder falar com vocês um pouquinho. Acho que eu falei, e às vezes eu posso ter falado até de uma forma bem enrolada. Peço desculpa, porque falta de prática assim, de falar pelo celular, e eu não fiquei prestando atenção no tempo. Então, o que ficou um pouquinho confuso, tá? Mas é isso, pessoal. Queria agradecer vocês, e se eu não conseguir responder a pergunta de todo mundo, porque foram várias, às vezes vai passando rápido, vocês podem mandar às vezes no meu Instagram pessoal, se quiser trocar alguma ideia sobre preparação, eu estou à disposição para ajudar vocês, tá? E no que precisar pode mandar depois no meu inbox, no pessoal, @DaniloCGuedes, tá? Então, pessoal, boa noite, obrigado pela oportunidade, desculpa aí a extensão da nossa conversa, e só tenho a desejar sucesso para todos vocês, tá? Boa noite.